Olá, mais uma vez nos encontramos aqui pelos caminhos da fé. Caminhos esses que, se percorridos, com certeza nos levam a um mundo melhor. Hoje nós vamos continuar a nossa reflexão sobre o tema da campanha da fraternidade do ano de 2023, que trata sobre fraternidade e fome. Desta vez queremos dar ênfase sobre a inspiração bíblica. Como vemos no cartaz, a inspiração é tirada do livro de Mateus, capítulo 14, versículo 16. Dai-lhes vós mesmos de comer. Preocupados com a multidão que os seguia, os discípulos querem dispensar a multidão para que voltem para suas casas e possam se alimentar e descansar. Mas Jesus é imperativo. Ele dá uma ordem aos seus discípulos para que eles mesmos deem de comer àqueles que estão com fome. Não só o Evangelho de Mateus, mas os 4 evangelistas apresentam Jesus como alguém em cujo coração jamais habitou indiferença para com os mais necessitados. Jesus tinha compaixão, pensava sempre nos outros, não era insensível, era capaz de se comover com as dores e sofrimentos do seu povo. O texto do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 16, é o conhecido texto da multiplicação dos pães. Esse texto nos faz recordar uma passagem do Antigo Testamento, lá no livro do Êxodo, onde o povo no deserto sente fome e Moisés vai conversar com Deus e Deus ordena que Moisés sacie a fome do povo, dando-lhe maná. Vamos agora ao texto do Evangelho de Mateus. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barca para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões ficaram sabendo disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já vai adiantada. Despede as multidões para que possam ir ao povoado comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus lhes disse: Eles não precisam ir embora, vocês é que têm de lhes dar o de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Tragam isso aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Depois, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O número dos que comeram eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus, quando vê aquela multidão faminta, tem uma atitude. Teve compaixão, se compadeceu daquela multidão faminta e tomou uma atitude, providenciou para que todos pudessem ter o que comer. Hoje, diante da situação em que nós temos no Brasil mais de 30 milhões de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade alimentar, nós, enquanto cristãos, só temos uma atitude: fazer como Jesus, providenciar para que todos tenham alimentos.